Graças a Deus, parabéns aos papais. Eu já quero ir direto à palavra, depois nós vamos ter outras coisas aqui nesse culto maravilhoso, amém? Olha para a pessoa do seu lado e fala aí, que bom que você está aqui, você vai fazer parte comigo desse dia tão especial, marcante na minha vida, nas nossas vidas, amém? Muito bem, hoje eu quero falar um pouco para toda a igreja, obviamente, mas eu quero dar uma inclinação especial para você, que eu sei que é um grande pai. As mamães vão ajudar os papais a serem melhores, e principalmente Deus vai auxiliar cada um de nós a sermos pais melhores, amém? Você vai perceber que eu vou usar aqui muito o termo nós como pais, porque primeiro, que eu vou aplicar muita fé sobre a minha vida, segundo, porque nós somos pais aqui, e aqui tem pais biológicos e pais espirituais, que cuidam de filhos espirituais também, amém? Aleluia, muito bem, eu quero então falar um pouco sobre essa voz que o pai tem. Você sabe que a maior herança que um pai pode deixar, não são as heranças materiais, ainda que elas possam ter algum valor, mas a maior herança que um pai pode deixar na vida dos seus filhos tem a ver com o legado. E legado não é aquilo que nós deixamos materialmente, mas é aquilo que os filhos recebem no seu coração e na sua mente, amém? E a Bíblia diz que o que é material, não que a gente menospreze isso, mas a Bíblia diz que o que é material, nós não vamos levar daqui. O que é material, na verdade, nós não devemos tê-lo como principal, mas o que foi plantado no seu coração, ninguém pode roubar. O que é plantado por um pai na vida de um filho, ninguém pode roubar. Isso é o que nós chamamos de legado, amém? Outra coisa que eu quero dizer, eu vou falar um pouco sobre o filho também, os filhos também, mas sabe, nenhum pai, e eu falo isso com muita certeza, nenhum pai pode se achar pronto e perfeito ao ponto de não poder melhorar e ser aperfeiçoado pela palavra de Deus, amém? Nenhum pai pode dizer, olha, eu fui um pai perfeito, eu tenho sido um pai glorioso, não, sabe, ninguém pode achar-se demais nesse assunto, sabe, eu tenho percebido que é mais fácil o homem, ele ter sucesso lá fora do que dentro da sua casa. É mais fácil um homem ter sucesso lá fora do que dentro da sua casa. E mais, às vezes pode ser um homem de Deus. A Bíblia mostra homens de Deus que tiveram sucesso lá fora e não tiveram dentro. Existem pastores ótimos, excelentes no ministério, mas que não têm tido sucesso na sua família. Existem excelentes empresários que têm tido testemunho no contexto da sua empresa, mas que ainda não têm testemunho na sua casa. Existem grandes professores de grandes universidades que têm tido um sucesso profissional sem ter sucesso na sua casa. Isso pode acontecer com qualquer profissão, com qualquer chamado, porque muitas vezes o sucesso de fora não garante e não necessariamente tem a ver com sucesso dentro de casa. Quantos estão entendendo? Sabe, a Bíblia mostra alguns caras excelentes, homens de Deus, como por exemplo o grande profeta Samuel, um homem aprovado por Deus, que no final da sua vida, ele fala, olha, se vocês têm alguma coisa contra mim, contra o meu trabalho como sacerdote, contra o meu trabalho como juiz da nação de Israel, como o meu trabalho como profeta nessa nação, se vocês têm alguma coisa, ele perguntou isso publicamente, imagina se a gente faz isso, você pode perguntar publicamente, olha, se alguém aqui tem algo contra mim, para milhares de pessoas, pode vir falar, porque eu não fiz nada de errado com ninguém. Um homem que disse isso, um homem santo como Samuel, ele foi excelente no seu chamado para fora, no seu chamado ministerial, mas ele foi péssimo como pai. Por quê? Porque a Bíblia diz isso. A Bíblia fala que ele meio que assim, numa linguagem simples, ele não conseguiu criar os seus filhos da maneira de Deus. E Hofni e Finéias também, filhos do profeta Eli, foram péssimos. O profeta antes de Samuel também não cuidou da sua casa,
foi um profeta de sucesso, morreu dentro do templo, praticamente assim, né, a porta do templo, um profeta que ungiu Samuel, que tinha esse filho maravilhoso adotivo. Então ele tinha um filho espiritual excelente, mas ele não tinha filhos excelentes, porque a Bíblia diz que Hofni e Finéias, filho de Eli, eles sucumbiram, assim como os filhos de Samuel, e o próprio Davi depois teve problema. Então você vê na Bíblia homens de Deus que tiveram sucesso no ministério, mas foram fracassados dentro da sua casa. E isso tem que ser algo muito forte no nosso coração. Mas deixa eu abrir um parênteses, Colossenses 3, versículo 20, 21, diz assim: filhos, obedeçam a seus pais em tudo, obedeçam aos seus pais em tudo, pois isso agrada ao Senhor. Então eu abro um parênteses, olha o que a Bíblia diz, deixa nesse texto aí por favor, olha o que a Bíblia diz: filhos, obedeçam aos seus pais em tudo. É uma palavra imperativa. Portanto, a primeira coisa aos filhos agora, todos nós somos filhos, claro, mas a primeira coisa aos filhos, nós precisamos entender que a obediência aos pais biblicamente não é uma opção. Não é uma opção. A obediência aos pais é uma ordem de Deus para os filhos, amém? Segunda coisa, que em tudo, a obediência dos pais, eu não posso ficar escolhendo o que eu quero obedecer e o que eu não quero. A obediência de um filho aos pais, pode ser que você está falando, mas meu filho está lá no auditório infantil. Não, mas você vai ouvir isso, você vai ensinar ele, amém? Mas a obediência de um filho aos pais, ela é em tudo. O filho precisa aprender a obedecer ao pai, aos pais, né? Alegremente, totalmente e imediatamente. Aí tem a história do Joãozinho, você já conhece, né? Joãozinho estava em pé na sala de aula dando trabalho, aí a professora falou: Joãozinho, senta. Aí ele: não, eu não quero sentar. Aí ele lembrou que a mãe dele falou: tem que ser obediente, né, às autoridades. Aí ela falou de novo: Joãozinho, senta. Aí ele foi e sentou. Aí ele sentou e cruzou o braço. Aí ele falou para a professora: saiba de uma coisa, por fora eu estou sentado, mas por dentro eu estou de pé. Sabe, os filhos precisam aprender a obedecer imediatamente, totalmente e alegremente. Sabe, e a Bíblia diz, obedeçam, deixa o texto, a Bíblia diz obedeçam aos seus pais em tudo. A obediência de um filho aos pais, ela só tem uma exceção, que é exceção, é quando um pai quer levar o seu filho a desobedecer a Deus. Se um pai quiser levar o filho claramente a desobedecer a Deus, aí primeiro compete a obedecer a Deus. Mas isso é uma exceção, porque numa normalidade um pai não leva um filho a desobedecer a Deus, amém? Então nós temos que cuidar disso. Olha o que ele continua, ele fala assim: pois isso agrada ao Senhor. Queridos, desobedecer a Deus, aos pais, desagrada a Deus. Se obedecer os pais agrada a Deus, desobedecer pai e mãe desagrada a Deus. Desagrada a Deus. Mas vamos ao texto, eu quero falar aos pais, só queria dar essa pincelada aos filhos, porque nós como filhos temos que cuidar. E há 2 anos atrás eu ministrei no dia dos pais aos filhos, o ano passado aos pais, e hoje eu quero falar também aos pais, não só papai, mas você vai receber pela graça de Deus, amém? Jó capítulo 1, Jó capítulo 1, quais lições nós podemos tirar, extrair da vida desse pai, que deixou um legado para os seus filhos? Porque o legado da paternidade é mais importante do que a herança de um pai, mais importante. Jó capítulo 1, diz assim: na terra de Uz, vivia um homem chamado Jó. Ele era homem, o que está escrito aí? Íntegro e reto, íntegro e justo. Esse justo não é justiça no conceito de Cristo, aqui é justo como homem reto. Não tinha ainda a nova aliança, ele está falando que ele era reto. Ele temia a Deus e ele fugia do mal, ele evitava o mal. Ele tinha 7 filhos e 3 filhas, olha que maravilha, 10 filhos aí, está uma boa ideia para você. Se você ficar um final de semana com o meu irmão, provavelmente de 2 uma,
Ou você vai querer ter 6 filhos, ou você não vai querer ter nenhum, talvez. Mas, por favor, não desista. Os filhos são herança do Senhor, amém? Ele possuía, além dos 10 filhos, ele possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 parelhas de bois, jumentos, 500 jumentos. Tinha muita gente que trabalhava ao seu serviço. Esse cara ele era um enorme fazendeiro, que na época era o maior negócio de todos, esse setor do agrobusiness, que hoje está crescendo, louvado seja Deus, e o Brasil vai explodir nessa área. Nós vamos exportar comida para o mundo inteiro, gente. Era o homem mais rico, o que está escrito aí? Mais rico do Oriente. Pensa, ele não era só rico, gente, ele era o mais rico, amém? E já quero te falar uma coisa, não há pecado nenhum no homem ser rico. Por favor, cuidado com o que você escuta, se isso está tomando a sua ideia, porque biblicamente, homens de Deus, muitos deles foram ricos, ou até muito ricos. Não há pecado nenhum em ser rico, é claro, desde que a riqueza não governe o coração do homem. Jó não era governado pelas riquezas. Seus filhos costumavam dar banquetes em casa, um de cada vez, e convidavam suas 3 irmãs para comerem e beberem com eles. Terminava o período dos banquetes, ou seja, os filhos de Jó davam festas constantemente, entre a família, e eles convidavam os irmãos, cada um deles ia lá e convidava as 3 irmãs, convidava pai, mãe, era uma festa da família. Mas olha só, terminando o período de banquetes, Jó mandava chamá-los, chamava os 10 filhos, e fazia com que se purificassem. Jó nem sabia se eles tinham pecado, mas ele falava, todos têm que se purificar, porque vocês podem ter pecado. Olha só, de madrugada, ele oferecia um holocausto em favor de cada um deles, porque ele pensava, talvez os meus filhos tenham lá no íntimo, lá dentro do coração, não era nem um pecado consumado, mas talvez lá no íntimo do seu coração, talvez eles tenham pecado, e amaldiçoado a Deus. E a Bíblia diz que essa era a prática contínua, constante de Jó, amém? Sabe, querido, Jó foi esse homem, que apesar de muito rico, ele era o homem mais rico da sua região. Esse homem que tinha centenas ou talvez milhares de funcionários. Esse homem que tinha uma família grande, porque aqui não fala se os filhos já eram casados ou não, mas fala que ele tinha 10 filhos. Olha, esse homem, um pai exemplo como Jó, esse homem que amava a Deus acima de tudo, íntegro, reto, justo, mas sabe de uma coisa, esse homem de Deus, ele nos mostra como que é importante eu e você entendermos esse legado que Deus quer que deixemos, que é o legado de um pai bom, o legado de um pai de Deus, o legado da paternidade. Eu quero falar sobre isso. A primeira coisa, preste atenção, sabe por que eu quero falar isso, gente? Porque a paternidade responsável, ela é sacrificial, ela é árdua, ela não é fácil. A paternidade responsável, ela é árdua, é difícil, é desafiadora, mas ela é a missão de Deus para um pai. O pai tem muitas missões como cristão, tem missões no seu contexto empresarial, mas a maior missão na sua função de pai, é a missão dada por Deus, que Deus concedeu para o homem, de criar e educar os filhos. Primeira coisa, versículo 1, um pai que deixa um legado para o seu filho, é um pai que anda com Deus e cuida da sua integridade e cuida da sua retidão. Olha que incrível, preste atenção. A Bíblia mostra claramente como que Jó andou com Deus. O que eu quero dizer com isso? Jó, antes de ministrar integridade aos filhos, e essa é uma chave, Jó buscava a sua integridade. Porque os seus filhos, quando você fala com seus filhos, eles podem ouvir, mas o seu exemplo, eles sempre ouvirão. Sabe, o que a gente fala, sussurra para os filhos, mas o que a gente faz, grita para os filhos. É o que a gente faz que vai modelar mais. Eles não vão imitar tanto o que a gente fala, mas eles vão imitar o que a gente faz. Por isso que Jó, esse pai, que estava deixando um legado para os seus filhos, ele estava preocupado com o seu exemplo de caráter, ele estava preocupado com a sua vida limpa, com a sua conduta,
Sabe, os seus filhos, mais do que presentes, eles querem presença. Os nossos filhos não estão tão preocupados com presentes, como eles estão preocupados com a nossa presença. E a nossa presença com os filhos, elas determinarão muito do comportamento deles. Por isso Jó, ele era um cara íntegro e reto. Íntegro é o que nós somos diante de Deus. A sua integridade, a minha integridade, não necessariamente as pessoas enxergam. A integridade nossa é o que nós fazemos às portas fechadas. A nossa integridade é o que nós fazemos sem as pessoas saberem. A integridade de um homem, ela se destaca muito mais diante de Deus. É aquilo que eu e você fazemos, onde talvez somente Deus está vendo. A integridade são as decisões que eu e você tomamos no coração. Integridade tem a ver com o íntimo aqui dentro. Jó, ele era esse homem que a Bíblia diz que ele era íntegro, mas a Bíblia diz também que ele era reto, justo. Esse reto tem a ver com o nosso testemunho aos outros, aos de fora. A retidão é o que os outros veem da nossa integridade. A retidão, ela aponta para aquilo que é visível. É a integridade moral, é quando o pai é verdadeiro, é quando o pai, ele está assim, pronto para obedecer a Deus diante dos outros também, porque ele pode ser às vezes íntegro, mas ainda estar trabalhando na sua retidão. A retidão reflete na família, a retidão reflete lá fora, a retidão é a imagem real de um pai diante dos outros. A pergunta que eu te faço com muito carinho, agora sim para os pais: como seus filhos te veem? Como seus filhos te enxergam? Sabe, as crianças, elas veem em nós a retidão ou a integridade ou não. A criança, ela é ministrada mais pelo que somos do que pelo que falamos. E sabe, Jó sabia disso. Jó queria ser íntegro, reto nos seus negócios, nas alianças que ele fazia. Ele era reto com Deus, ele era reto com a sua família da fé, ele era reto com a sua esposa, ele era um homem reto diante dos olhos das pessoas. Por isso esse homem era admirado e admirável, porque ele buscava retidão diante dos olhos das pessoas. Ele era reto na sua postura espiritual. Certamente ele tinha paixão pela casa de Deus, certamente ele tinha paixão porque ele amava estar com Deus. E sabe de uma coisa? Naquele tempo, nós precisamos entender as escrituras às vezes num contexto certo, porque naquele tempo, os pais tinham plena autoridade para os filhos. É tão certo isso na antiguidade os pais tinham plena autoridade para os filhos. Hoje, já existem filhos com plena autoridade sobre os pais. Que desastre. Mas naquela época, os pais tinham plena autoridade para os filhos. E por isso o apóstolo Paulo escreve, como eu li no início, ele escreve, né, nas cartas de Efésios, Colossenses, mas principalmente Efésios 6:1, ele diz assim: filhos, obedeçam seus pais no Senhor, pois isso é justo. Mas aí ele fala, honre pai e mãe e tal, que tem promessa, beleza. Aí no versículo 4, ele fala assim, pais. No versículo 1, quando o apóstolo Paulo fala, filhos, obedeçam aos pais, a palavra ali é pai e mãe, no grego. Mas quando o apóstolo Paulo no versículo 4 diz pais, a palavra ali é o pai masculino, é o pai, homem. Então ele diz, pais, não irritem os seus filhos, antes criem-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor. Sabe como um pai irrita um filho? Só uma pincelada. Um pai irrita um filho quando ele fala uma coisa e faz outra. Um pai irrita um filho quando ele tem excesso de severidade ou falta de correção. Os dois irritam o filho. Tem filhos que clamam pela correção dos pais, e tem filhos que estão pedindo, pai, por favor, seja menos severo comigo. Sabe, os filhos, eles se irritam quando os pais, eles estão falando uma coisa e fazendo outra. A falta de integridade e retidão na vida de um pai irrita o filho, porque o filho está sendo ministrado por duas coisas diferentes, faz uma confusão na cabeça dele. Isso fica esquisito. Sabe, eu vou te dar alguns exemplos. Por exemplo, o pai não aceita que o filho grita. Não grita, meu filho, mas ele grita com a mãe e grita com eles. Isso é um problema.
O pai fala com o menino assim: divide os seus brinquedos, você tem que dar brinquedo para os seus amigos. E o menino egoísta, com aquele brinquedinho na mão, não divide. Ou senão com o pirulito da Chiquinha. Ele não divide. Sabe, por que eu estou dizendo isso? Porque às vezes o filho não está dividindo, e o papai tem que pensar se ele divide as coisas. Se ele é generoso, ele quer a generosidade do filho, mas o filho não vê ele sendo generoso, o filho não vê entregando algo a Deus de valor, o filho não vê ele compartilhando com as pessoas de fora, o filho não vê ele entregando um presente para alguém, o filho não vê, mas ele está dizendo: filho, você precisa fazer isso, filho, antigamente tinha muito isso, né? Filho, fala que eu não estou. Depois o pai fala: filho, você tem que falar só a verdade. Mas o filho lembra das mentiras que ele viu o pai falando. Isso é falar algo e fazer outro. Filho, você precisa ir na igreja, mas nas mesas da sua casa não pode ser uma mesa de falar mal da igreja. Porque o que eu já vi de filhos desviados do evangelho, e tem uma raiz lá na mesa dos pais, porque os pais chegam em casa e falam mal da igreja. Falam mal da sua liderança e quer que o filho honre a autoridade. O pai precisa honrar as autoridades, os filhos precisam ver você honrar a autoridade. Os filhos precisam ver você. Outro dia eu fiquei sabendo de um filho que viu um pai desonrando um policial. Imagina a cabeça desse filho, ele não entende, ele fica louco. Esse filho tem uma propensão a desonrar autoridades. Pais que falam mal da liderança eclesiástica, pais que falam mal do dono da empresa que trabalha, pais que só falam mal do governo, pais que não honram autoridades, eles não terão filhos que honrarão. Filhos, sai do celular. Outro dia a menininha virou claramente e falou para a mãe dela: mãe, por que você só deixa eu ficar um pouquinho no celular, sendo que você fica o dia inteiro? Isso cria um bizil na cabeça da criança. Os pais ficam lá no celular igual um ratinho viciado. Já viu o ratinho com queijo? São os viciados com smartphone. Eu estou dando alguns exemplos bem práticos, simples, poderia dar muitos mais, mas sabe, às vezes nós precisamos cuidar, às vezes não sempre, nós precisamos cuidar do nosso testemunho, da nossa integridade. Nós precisamos cuidar disso, porque os filhos mais observam do que escutam. Diga comigo: os filhos mais observam do que escutam. Então a vida de um pai fala muito mais ao seu filho do que o seu discurso. Isso é integridade. Jó, olha que incrível, no versículo 1, diz que Jó evitava o mal, Jó temia a Deus. Sabe, o temor a Deus na vida de um pai é que livra o pai de problemas, de deslizes na vida. Eu, pela graça de Deus, nunca vi o meu pai. E olha que na adolescência eu já entendi um pouco sobre essa ideia, mas eu nunca vi meu pai olhar maliciosamente para uma mulher. Eu nunca vi. Isso é temor a Deus, porque o temor a Deus na vida de um pai é o freio que não permite que ele deslize e caia num buraco. Temor a Deus na vida de um pai é visto pelos seus filhos. Os filhos sabem no seu íntimo se o pai teme a Deus. Sabe, algumas coisas marcam tanto a gente, porque esse temor é como um livramento. O temor é um livramento de Deus para decisões erradas, para alianças erradas. E o temor de Deus estava na vida de Jó. A palavra de Deus diz que Jó temia, versículo 1, a palavra de Deus diz que Jó temia a Deus e evitava, e fugia, e afastava, e desviava do mal. Termina dizendo isso. Sabe o que é desviar do mal? É a postura do pai que deixa um legado. O pai que quer deixar um legado para o filho, precisa treinar os seus músculos espirituais, físicos, etc. Tudo que você pensar para fugir do mal. Mal a gente não precisa entrar achando que a gente é o bom. Mal a gente foge. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Isso é o diabo. Mas pecado você corre. Tentação você corre. Porque Jó, ele era um homem íntegro e reto. E a Bíblia, ela dá um destaque nessa ideia de se desviar do mal. Queridos, um pai
que deixa um legado para os filhos, ele é visto naturalmente, continuamente, fugindo do mal. Sabe, o mal, queridos, ele não está fora do nosso caminho. O mal está no nosso caminho. O mal vai estar na estrada da sua vida. O mal vai estar dentro da sua empresa. O mal vai estar talvez lá no seu prédio. O mal está quando você sai na rua para fazer uma compra. O mal está no nosso caminho, sim ou não? A questão é, nós estamos desviando do mal. Os nossos filhos percebem isso, porque o mal muitas vezes está na frente dos nossos olhos. O mal às vezes é acessado com um clique. O mal, é possível que eu e você desviemos dele para alcançar esse lugar de retidão em Deus, amém? Então Jó, ele era íntegro, reto, diante dos homens, diante dos seus filhos, diante da sua família, ele se desviava do mal e ele temia a Deus, amém? Segunda coisa, veja o versículo 4, diz, seus filhos costumavam dar banquete em casa, um de cada vez, costumavam convidar as suas 3 irmãs, para comerem, beberem com ele. Segunda coisa, um pai que deixa o legado para um filho, ele vai investir no seu relacionamento com eles, e ele vai investir no relacionamento deles entre eles. Gente, é incrível, numa mesma casa, mesmos pais biológicos, mesmos princípios, mesma educação, filhos diferentes. Eu sou muito diferente do meu irmão, em alguns pontos graças a Deus, em outros eu gostaria de ser mais parecido com ele. Eu sou muito diferente do meu irmão. Você deve ser muito diferente do seu irmão, sim ou não? Quem se acha diferente dos seus irmãos biológicos aí? Quase todo mundo. Os que não levantaram a mão porque não tem irmão, filho único. Mas sabe de uma coisa? O pai, ele pode cobrar do filho o mesmo empenho, mas não o mesmo desempenho. O pai precisa aprender a lidar com cada filho no seu temperamento, no seu nível. Ser pai é uma arte, não é fácil. Não se educa tudo igual, a gente acha que vai funcionar, mas não funciona, porque cada filho tem um temperamento. Eu me lembro muitas vezes que na maioria das disciplinas que eu e o Felipe tomava dos meus pais, e graças a Deus por isso, eu louvo a Deus pelos meus pais, pela disciplina que eles aplicavam em mim, castigos, às vezes umas varadinhas e etc. Mas sabe, eu louvo a Deus por isso, não vamos falar de coisa triste, mas eu louvo a Deus por isso. E eu não fui fácil, mas eu lembro muitas vezes que o meu irmão, ele tomava um pouco a mais, tipo assim, eu ficava de castigo um dia, meu irmão ficava 2, eu tomava 3 varadinhas, meu irmão tomava 5, e não é porque ele é mau, mas é porque ele era muito resistente, eu me submetia, eu já ia, papai, vem, corta, senão saem as piadinhas. Mas eu já me entregava, eu era rendido ao papai. Mas o Felipe, ele era resistente, ele fugia para o quintal, ele pulava na casa da vizinha. Uma vez ele foi embora de casa, no quarteirão da rua, fugiu de casa e falou, nunca mais volto, mãe, a não ser que você prometa que não vai me bater, a não ser que você prometa que não vai me disciplinar, a não ser que você prometa isso, eu nunca mais volto, tadinho. Aquele choro sem lágrima. E ele saiu pela rua, e meu pai encontrou ele na virada da esquina, sentadinho no chão, quietinho lá assim. Aí meu pai pegou ele com muito carinho pelo braço, sorrindo para os vizinhos, e trouxe para casa e entregou para minha mãe. Toma o teu filho. Brincadeira. Mas sabe de uma coisa? Às vezes é assim. Porque tem filhos que parece que resolveram ser a resistência. Então às vezes o pai, ele precisa cuidar do seu relacionamento com os filhos, da sua forma de lidar com os filhos. Tem filhos que exigem mais tempo dos seus pais, tem filhos que exigem menos. Tem filhos que exigem mais atenção numa área, tem filhos que exigem mais atenção em outra área. Isso precisa ser natural para um pai que quer deixar um legado na vida do filho. Mas sabe o que acontecia com Jó?
Eu não quero me perder do texto, mas sabe o que acontecia com Jó? Jó valorizava o seu relacionamento com os filhos. Ele fazia festas. Festas sempre apontam para relacionamentos. Ele fazia festa, ele ensinou os filhos a fazerem festas e convidar os seus irmãos, porque os pais precisam ser um instrumento de Deus para que os filhos tenham pontes entre eles e não um abismo. Então um pai sem sabedoria, ele começa a ter um filho muito diferente do outro, às vezes vai piorando isso, porque ele não tem sabedoria, e às vezes ele começa, como parece que era na casa de Abraão com Jacó, né, com Jacó e Ismael, parece que um tem a preferência pelo outro. Isso acontece, mesmo que você nunca fale, os filhos percebem, porque o pai não faz tudo o que for possível para os filhos ter relacionamento entre eles. Agora deixa eu te fazer uma pergunta. Jó era rico, e ele era o quê? O mais rico. Quanto mais riqueza, mais problema na herança. Quando deixou só uma casa, vende a casa, Felipe, metade meu, metade seu. Infelizmente a gente não queria vender a casa, mas você vende, é uma casa. Agora se fosse 120 casas, eu quero essas 6 aqui, essas daqui eu não quero, não, essa é num bairro que eu não gosto, essa daqui, aí começa, sim ou não? Quanto mais rico, mais difícil é unir os filhos, e mais, quanto mais filhos, mais difícil ainda. Uma coisa é unir 2 filhos, outra coisa é unir 10 filhos. Eu vejo que Jó, ele radicalmente, ele fazia de tudo para os filhos se manter amigos. Os pais precisam apagar o incêndio, não jogar lenha nele. Eu já vi pai falando para um filho, falando assim, mas a sua irmã é desse jeito, mas ela é assim mesmo, ela sempre foi essa traste. E aí esse filho fica todo cheio dele, achando que ele é o bom, o santão, e ele fica mais menosprezando a irmã. E aí lá para a irmã, ele vem, fala um monte de coisa, e vira no final e fala assim, você devia ser como seu irmão, ele é muito melhor que você. Isso vai criando um abismo entre os filhos, vai criando uma inimizade. Mas o pai que quer deixar um legado para os seus filhos, ele precisa cuidar da amizade dos filhos, ele precisa cuidar para que os filhos se mantenham unidos, como uma família unida. E eu louvo a Deus pela vida dos meus pais, e até mesmo dos meus sogros, porque o meu sogro e minha sogra, é assim, é impressionante como que eles são um instrumento de Deus, para que os filhos tenham paz. Eles não ficam desonrando um filho em detrimento do outro, nem em nenhum momento, e isso é louvável. E por isso os meus 2 cunhados, a minha cunhada, o meu cunhado e a minha esposa, eles têm uma ótima amizade, apesar que de vez em quando briga, normalmente, mas é uma ótima amizade. Briga, meia hora depois já está os 2 arrependidos, se beijando e querendo dar o melhor presente para o outro. Porque quando eu vou para o shopping comprar um presente, a Dani fala, é para minha irmã. Isso é louvável. Isso é louvável. Sabe, pai precisa cuidar disso, porque homens de Deus na Bíblia não entenderam isso. Abraão talvez não entendeu, Ismael, Isaac, eu sei que vai além disso, mas o próprio Caim e Abel não conseguiram se entender, era uma confusão. Caim e Abel, os filhos de Davi tiveram um problema entre eles. Veja, é complicado, porque um pai, ele precisa investir na vida do relacionamento familiar, até que tenha paz. Está com problema, o pai e a mãe têm que entrar ajudando para que tenha paz. Não é estando de um lado, nem estando do outro, mas sendo um instrumento de Deus para a conexão dos filhos. Portanto, se os filhos estão brigados entre eles, alguma coisa o pai pode fazer. Se ele já não fez alguma coisa errada, agora que faça a certa. Nesse mesmo contexto, um pai precisa investir no seu relacionamento com seus filhos. Jó investia no seu relacionamento com seus filhos, porque ele está dizendo que ele amava essa ideia do banquete, ele provavelmente estava lá de forma integral. Cuidado, por favor, cuidado para você aprender, papai, a ter uma boa conversa com seus filhos constantemente, um passeio importante, intencional, perguntas saudáveis. Quando lá em casa eu começava a aprontar alguma, eu percebia que meu pai me chamava para uma caminhada, e eu falava, pai, estou muito corrido. Ele, filho, eu quero caminhar com você hoje 50 minutos, e aí dava o primeiro passo na avenida, ele já trazia um assunto importante para mim. A caminhada era só a desculpa, porque o que meu pai queria era um tempo de qualidade para ministrar ao meu coração.
Sabe, o pai precisa cuidar do seu relacionamento com os filhos. Os filhos amam mais a sua presença do que os seus presentes. E uma das coisas que os pais irritam os filhos é quando eles não têm diálogo, é quando eles não têm tempo de qualidade com eles. Versículo 5, terminando o período de banquetes, Jó mandava chamá-los e fazia com que se purificassem. De madrugada, ele oferecia um holocausto em favor de cada um deles, pois ele pensava, talvez os meus filhos tenham lá no seu íntimo pecado, amaldiçoado a Deus, e essa era a prática constante de Jó. Terceira coisa, Jó, ele era um pai que exercia plenamente o seu sacerdócio no lar. Deixa eu te provar isso aqui. Primeiro, Jó, ele batalhava pela salvação dos seus filhos. Ele estava completamente comprometido com a salvação dos seus filhos. Um pai que quer deixar um legado na vida dos filhos, ele pode deixar muitas coisas, mas o maior legado que um pai pode deixar na vida dos seus filhos, a maior lição de um pai para o seu filho, o maior presente de um pai cristão para os seus filhos, é deixar Jesus no coração dele. Eu me converti aos 7 para 8 anos, ajoelhado na cama, com a minha mãe fazendo um apelo de salvação para mim. Eu nunca esqueço desse dia. O maior legado da minha mãe na minha vida foi a salvação em Jesus. Jó, ele era um pai completamente comprometido com a salvação dos seus filhos. Essa precisa ser a sua maior causa, papai e mamãe. Essa tem que ser a maior causa, sabe? Deve ser a salvação, a santificação dos seus filhos, porque os nossos filhos não são troféus. Sabe, você pode preparar o seu filho para ter sucesso profissional, que bom, mas não adianta nada ele ter um diploma de Harvard se ele não tem Jesus na sua vida. Ele vai ser um excelente profissional, mas certamente ele não estará conosco na eternidade. O maior legado de um pai para um filho é batalhar pela sua salvação, é lutar por ela, é batalhar por ela de maneira assim, a querer se sacrificar. Quando Jó percebia que os filhos poderiam se desviar, quando Jó percebia que os filhos estavam esfriando, quando Jó percebia alguma coisa na vida dos filhos, Jó oferecia sacrifícios a Deus, porque ele falava, se lá no íntimo do coração deles tiver um problema, eu quero estar nessa brecha, para ser um instrumento do Senhor para a transformação dos seus filhos, porque o que adianta o meu filho ter o sucesso profissional, se ele não tiver sucesso diante de Deus e na família da fé? O que adianta o filho ter dinheiro para comprar ouro nessa terra, se ele não tiver acesso às ruas de ouro na eternidade? Aqui está a maior lição para os pais: cuide da salvação dos seus filhos. Olha o que diz aí, Jó, ele se preocupava com a salvação dos seus filhos, mas ele também se preocupava com a santificação dos seus filhos. Muitas escorregadas que graças a Deus eu não dei na minha vida, eu creio e vejo hoje claramente, que é porque minha mãe e meu pai batalhavam pela minha santificação. Se eles percebiam mesmo com 18 anos, 17 anos, 19 anos, que eu estava entrando por um caminho, eles não ficavam só orando à distância, eles não ficavam só conversando entre eles, você está vendo, ele está vacilando nisso, não, eles vinham e ministravam na minha vida sobre santidade naquela área, qualquer área que fosse. Os meus pais pegavam e cuidavam de mim, nesse sentido de falar, você precisa ser santo. Eu estou falando isso para pais que querem os seus filhos na presença de Deus, porque aos olhos de Deus, o ônus, a responsabilidade, a educação dos filhos é dos pais. Provérbios 22 diz, instrua a criança no caminho que ela deve andar, e mesmo com o passar dos anos, não se desviará deles. Olha só, Salmo 78:3, veja só, Salmo 78:3, deixa eu trazer, eu poderia trazer aqui uns 4 versículos, eu vou trazer só mais esse, mas olha o que diz aí, não esconderemos, o que ouvimos e aprendemos, o que os nossos pais contaram, não os esconderemos dos nossos filhos, contaremos à próxima geração os louváveis feitos do Senhor, o seu poder e as maravilhas que fez. Olha só, Deus decretou isso para Jacó. Em Israel estabeleceu a lei, ordenou aos nossos antepassados que ensinassem aos filhos. É uma ordem de Deus, é uma ordem perpétua. Não é uma ordem que acabou na nova aliança, é uma ordem que continua. Os pais ministrando aos filhos, de modo que a geração seguinte a conhecesse. E também os filhos que ainda nasceriam, e eles por sua vez
contassem aos seus próprios filhos. Então é uma coisa que está no coração de Deus, o pai ministrando aos filhos, o pai entregando, o pai ensinando. Agora olha que incrível, então é a consequência, portanto, consequentemente, os filhos colocarão a confiança em Deus, e não esquecerão os seus feitos, e obedecerão a sua palavra. Os pais são ministros de santidade na vida dos filhos. Qualquer desvio que você vê, você precisa ser pai, e não amigo, porque os pais confundem. Ah, não, ele está indo por ele, eu vou ser amigão dele, amigão. Primeiro você é pai, depois você é amigo. Não inverta essa ordem. Eu não estou falando de dureza, nem de autoritarismo. Eu estou falando de firmeza e postura, porque Jó tinha postura. Então, como que nós podemos santificar os nossos filhos, gente? Esse é o legado de um pai, santificar o filho, ajudar na santidade do filho. Olha só, diz assim, no versículo lá que nós lemos, diz assim, que Jó, ele oferecia sacrifícios pela intimidade dos seus filhos com Deus. O pai e a mãe, e nesse contexto, o pai, principalmente hoje, precisa se preocupar em analisar a intimidade do filho com Deus. Sabe por quê? Você não controla os seus filhos mais depois de uma certa idade. Você pode controlar com 2 anos, com 6 anos, vai passando, chegando na adolescência, perdeu o controle. Com 18 anos, perdeu de novo. 20 anos, perdeu o controle. O que vai controlar o seu filho em determinado momento não é a sua força, não são os seus olhos, mas o que vai controlar os seus filhos é o que foi ministrado no coração dele, referente à intimidade com Deus. É a intimidade com o Senhor que cuida dos nossos filhos. Chega um momento na vida que o que fazia com que eu e o Felipe de alguma forma não caíssemos em tantas coisas, é porque a gente foi ensinado todo o tempo a ter intimidade com Deus, mesmo que isso não acontecia sempre, a gente sabia que precisava buscar. Ensine os seus filhos, sabe, por mais que os seus filhos precisam vir na igreja, e aí eu quero falar aqui aos pais de crianças, sabe, ir na igreja não tem que ser uma decisão do seu filho, nunca, essa é uma decisão do pai. Outro dia a pessoa falou, mas meu filho não sei de quantos anos foi na igreja, ficou emburrado, ficou assim, é melhor ele emburrado aqui do que lá na sua casa fazendo coisa que você nem sabe. Não cai nessa. Isso não é autoritarismo, isso é inteligência espiritual. Filho de 11 anos, 12 anos, 13 anos, não decide. Filho, já está decidido, bora. Cadê? Vai de pijama? Então bora. Eu lembro que uma vez meu pai fez eu ir para a igreja de short, de camisa de pijama. Ele me arrastou para o carro, falou, vamos filho, vamos. Eu falei, não pai, eu fiquei jogando videogame com os meninos até 3 da manhã, hoje não. Ele falou, filho, não tem, hoje não existe. Você tinha que ter falado ontem não. Hoje sim. Se você decidiu jogar videogame até 3 horas da manhã, é problema seu, não meu, vamos embora. E eu chegava na igreja bicudão, emburradão, com aquela cara de valentão. Porque adolescente que está embicado, ele fica se achando, vou dar uma no meu pai, vou ensinar para esse líder. Não ensinar nada, você vai tomar. Eu chegava na igreja emburradinho, mimimi, aí passava meia hora, eu já estava sorrindo, já estava conversando com meus amigos, aí no final eu já estava arrependido, aí dentro do carro, voltando para casa, eu falava assim, pai, perdão, viu? Por eu ter dado trabalho hoje de manhã. Falava isso, por quê? Porque Deus transforma a gente pelo ensino da palavra, pela comunhão dos santos. Amém? Eu quero concluir. Deuteronômio 6, versículo 4, diz assim, o Senhor é o nosso Deus, o único Senhor, ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, e de todas as suas forças, amém? Quem ama o Senhor aí? Agora olha o que ele diz, que todas essas palavras que hoje eu lhes ordeno, estejam em seu coração, ensine-as com perseverança, com persistência, ensine-as com persistência aos seus filhos, converse sobre elas quando estiver sentado na casa, quando estiver andando pelo caminho, quando dormir, quando levantar, todo momento persista pela salvação e pela santificação dos seus filhos, porque esse é o maior legado que um pai pode deixar para o seu filho. Esse é o maior legado.
Esse é insubstituível. Esse Deus deu para você e para mim como missão. E eu quero concluir dizendo, agora sim, que a Bíblia diz que ele levantava de madrugada. Sabe, Jó, por último, diz que Jó, eu creio que Jó, o texto não diz claramente, mas eu creio que Jó era um intercessor do seu filho. Ele intercedia pelo seu filho. Jó, ele estava sempre, no bom sentido da palavra, um jargão, mas ele estava sempre na brecha pelos seus filhos. Jó, ele levantava de madrugada, ele não tinha problema nenhum em sacrificar a vida pelos seus filhos. E eu quero falar aqui no nome do Senhor Jesus, tem pais que não querem pegar o seu carro para levar o seu filho numa programação, você vai se dar mal. É sacrifício natural. Jó levantava 5 horas da manhã para orar pelo seu filho. Sabe, isso é um chamado de Deus pelos seus filhos. Tem pais que não, hoje ele não vai no Rota não, porque é longe, não vou levar. Não, hoje ele não vai nesse aniversário do irmão lá da igreja. Não, você pai, mãe, leve o seu filho, leve na célula, traga na igreja, faça de tudo que for possível. Sabe que interceder é estar entre eu, o que é intercessão? É se colocar assim, a caminho do céu. Intercessão que conecta a gente a Deus. O pai intercede para o filho nas orações de madrugada. Minha mãe orava por mim, ela sempre falava, filho, eu estou orando por você. Ela orava por mim como solteiro, como casado, ela era uma intercessora. O meu pai falava tanto comigo, filho, eu estou orando, você vai conseguir isso daí. E aí eu conseguia e lembrava, porque eu consegui, não por mim, mas porque Deus fez através da oração dos meus pais. Jó intercedia de madrugada pelos filhos, e ele diz assim, o texto termina dizendo assim, essa era a prática o quê? Essa era a prática o quê? Diga comigo, constante, contínua. Essa era a prática contínua na vida de Jó, sabe por quê? Isso precisa ser uma cultura de um pai cristão. Agora meu filho está dando uns problemas, eu vou começar a orar. Não, ore antes de dar problema. Ore hoje. Interceda hoje, investe hoje. Eu estou falando isso com muito carinho, porque eu ouço de vez em quando pais que têm filhos pré-adolescentes, adolescentes e até crianças. Não, eu não posso, porque eu vou sair de casa, vai me atrapalhar, meu sábado à tarde, levar meu filho na célula, não, vai me atrapalhar. Vai atrapalhar muito mais do que ele pode fazer sem Jesus. Então sacrifique pelo seu filho. O pai é chamado para isso. Sacrificar pelo filho. Sacrificar não é só pôr comida em casa. Sacrificar é você tirar tempo às vezes do seu descanso, para estar com ele, para estar com eles, para sair com eles, para dar palavra de afirmação com eles. Sabe, todo mundo que tem mais de um filho, vai ter um filho que tem uma melhor autoestima, e outro que tem uma baixa autoestima. É muito difícil uma casa onde todos os filhos têm boa autoestima. O pai precisa ver um filho com baixa autoestima, porque se ele não ouvir palavra de afirmação da sua boca, ele vai ouvir da boca de alguém. Cuide disso. E palavra de afirmação não é bajulação, porque o filho está plenamente desobediente, e o pai fica assim, filho, você está obedecendo demais, vou te dar um presente. Aí também não é isso. Palavra de afirmação é pegar o que o filho realmente está fazendo de bom e elogiar, e trazer o coração dele. Agora é claro, se tem uma área que ele precisa de aperfeiçoamento, papai e mamãe tem que falar, olha filho, nessa área você está com umas dificuldades, mas você não é isso, você vai ser muito melhor que isso. Aí é diferente. Mas o seu filho precisa de palavra de afirmação da sua boca. O grande legado da paternidade então, o grande legado da paternidade, é a nossa integridade e retidão, diante de Deus, diante dos homens. É o nosso esforço para que tenhamos relacionamento com os nossos filhos, e para que os nossos filhos tenham relacionamento entre os irmãos. O legado da paternidade é exercermos o sacerdócio de Deus na nossa casa. Porque primeiro Deus fala aos pais, mas depois Ele fala ao pai. O pais no grego são palavras diferentes, você pode pesquisar. Primeiro ele diz, filhos, obedeçam aos seus pais, é pai e mãe. Mas depois ele diz, pais, pai, homem, pais, vocês precisam cuidar desse negócio e instruir os seus filhos. Porque no reino de Deus, o pai, ele tem a figura do cabeça. Essa palavra não é de forma alguma para você, pensar em alguma coisa. Ela é para você virar uma chave. Essa palavra não é para você pensar um ponto, é para você tomá-la para o seu coração. Sabe por quê?
a maior esperança da sociedade é a igreja local e as famílias. Porque numa igreja local saudável, tem famílias saudáveis. Se alguém perguntar para mim, cara, o que faz dessa igreja uma igreja saudável? São os frutos, são as famílias. É isso que faz da nossa igreja uma igreja saudável. É isso que tem abençoado essa igreja. Amém? Você gostaria de ser liderado por um pastor que a sua casa está uma bagunça? Que todos os seus filhos estão péssimos? Não, porque Deus nos chamou como pais. Deus te chamou como pai. Deus chamou você, mamãe, para ajudar o papai também. E eu sei que essa palavra é para todos nós. Não é só para quem é pai, mas eu quis trazer essa palavra assim, que eu vi de uma forma muito assim pontual. Porque Deus quer deixar mais do que uma herança, um legado para os seus filhos. Sabe por quê? Se os seus filhos tiverem uma herança sem legado, eles vão perder a herança em poucos anos. Mas se os seus filhos nem tiver uma grande herança, mas tiver um grande legado, eles vão conquistar uma grande herança. Eles vão conquistar. Porque quando a pessoa recebe o que é principal, ela acaba recebendo por tabela o que não é principal. Jesus, ele disse: busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Fica de pé no seu lugar.